Olá meus amigos, canal Novos Horizontes. Hoje estamos aqui para mais um tema bastante sensível e muito importante a ser debatido por todos nós. Claro que o que nós falamos aqui em curto tempo é singelo, é resumido. E eu convido a todos vocês a fazerem um estudo cada vez mais aprofundado das coisas de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E hoje estamos aqui para falar de um tema que foi sugerido e perguntado por um dos nossos amigos, que me enviou um e-mail perguntando o porquê, antigamente, como está na Bíblia, Deus falava com maior propriedade, com maior rotina com as pessoas, com nós, com os profetas, e de muito tempo para cá não acontece isso mais. Pois bem, meus amigos, se nós voltarmos para os próprios estudos da Palavra de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, veremos que naquele tempo muitos profetas vieram a serviço de Deus para trazer a palavra, pelo amor que o nosso Criador tem por todos nós, para difundir a sua palavra. Muitos daqueles homens, movidos por diversas questões de poderio, de vaidade, de egoísmo, de domínio de massa, a atender interesses escusos, interesses pessoais, acabavam destoando e até mesmo criticando muitos daqueles profetas, como aconteceu com o nosso Mestre Jesus, que todos conhecem bem, e há inúmeros relatos, filmes, passagens que mostram muito bem isso que eu estou dizendo a vocês. Ou seja, Jesus veio como todos os profetas que vieram ao mundo trazer a palavra do Criador, mas muitos dos homens se corromperam e se corrompem até hoje pelas forças do pecado. E quem são as forças do pecado? Começando pela a desobediência aos mandamentos de Deus e diversas outras questões. Ou seja, todos nós, desde a época antiga de Moisés, e se passaram milênios e milênios até hoje, vemos que muitas coisas ditas pecaminosas são discutidas na sociedade como fosse algo normal, e que Deus deveria acompanhar e superar e entender a todos nós as nossas fraquezas. E Ele já faz isso, meus amigos. Ele entende as nossas fraquezas, por isso Ele sempre nos oferece uma oportunidade a mais, seja de um novo dia e até mesmo do renascimento. O renascimento do Espírito em diversas roupagens da carne, para que nós possamos cada vez mais se equilibrar e purificar das coisas mundanas que nós mesmos praticamos ao longo das nossas jornadas. E Deus é tão misericordioso com todos nós, meus amigos, que ao contrário de muitos de nós que muitas vezes apontamos o erro do outro, muitas vezes com furor ferino, muitas vezes com muita severidade, Deus não faz isso conosco. Pelo contrário, Ele nos mostra através das nossas missões e resgates os pontos que devemos superar. Por isso que vemos muitas desigualdades na nossa sociedade terrena. Pessoas abastadas, pessoas miseráveis de recursos financeiros, pessoas com saúde, outras com doenças, enfim. Tudo isso, meus amigos, faz parte de uma provação a qual todos nós devemos resgatar para que nós tenhamos um espírito puro, que mereçamos os melhores mundos que Deus proporciona a todos nós. Pois bem, se nós pegarmos os primórdios, como eu comentei com vocês, veremos que tanto discutimos e quanto também ofendemos o Criador através das nossas ingerências. Sim, quantas vezes nós deixamos de ouvir o outro, deixamos de ajudar o outro por diversas questões. Por exemplo, é muito comum hoje alguém vir nos pedir ajuda e negarmos pela preguiça, dizer que aquela pessoa devia trabalhar, que é um vagabundo, que a pessoa devia arrumar algo para fazer e não ficar pedindo. Mas, meus amigos, vocês já pararam para pensar um pouco? Quantas vezes as pessoas batem às portas que estão com necessidade e recebem não? E o último recurso muitas vezes é pedir. Por isso que temos que ter a responsabilidade também, a caridade, a sensibilidade de estar no lugar do outro. Isso é um dos pontos que devemos levantar sempre. Estar no lugar do outro e não criticar.
a qual acabamos incluindo dentro de nós algo pior, de algo que nós podemos evitar. Isso é um ponto que eu estou levantando a vocês. Sem contar também, meus amigos, que o porquê nós não ouvimos mais Deus como antes é porque nós estamos corrompidos pelo pecado. Nós duvidamos ainda de muitas coisas de Deus. Sim, veja quantas pessoas que vocês já ouviram dizer que Deus falou no coração delas e quantas duvidam. Imagine naquele tempo, aonde existia a massa dominadora de um pequeno grupo a que dominava a multidão, por interesses sórdidos, como eu disse a vocês. E com o passar do tempo, o próprio homem foi se afastando de Deus, não foi Deus que afastou de nós. Pelo contrário, meus amigos, Deus está sempre esteve junto de nós. Afinal, basta olhar ao redor e ver suas obras maravilhosas, a começar pela perfeição da nossa vida, a perfeição do nosso corpo. Isto é prova mais do que contundente que Deus nos ama incondicionalmente. Só que acontece porque nós não ouvimos como antes, porque nós mesmos se afastamos por práticas pecaminosas, práticas contrárias aos mandamentos que veio para nos salvar, veio para regrar todos nós o caminho que devemos seguir. Poderia citar vários exemplos, por exemplo, quantos de nós não estamos honrando os nossos pais? Sim, muitos respeitam, claro, mas tem muitos aqueles que não ouvem o que o pai fala, que não ouvem o que os pais falam de atenção. Pelo contrário, o criticam. Quantos são que abandonam seus pais por diversas questões, o criticam por diversas questões? Nós temos também a mentira que é praticada com muita proficiência, a qual nós sabemos que a mentira é o pai do mal, para não dizer outra palavra. Também nós temos a contradição dos mandamentos que praticamos com muita proficiência, dizer o nome de Deus em vão. Quantos que querem praticar o erro ainda pedem ajuda a Deus? Quantos que fazem as coisas em nome de Deus, mas com interesses sórdidos? Quantos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas, mas que elegem diversos ídolos que estão no combate à contradição? E não só levantar estátuas, não. São ídolos muitas vezes que fazem com que nós sejamos contrários ao nosso irmão. Veja hoje, um irmão gosta de um time de futebol, o outro ao contrário, precisa matá-lo, muitas vezes. E quantas vezes aquela pessoa faz tudo por aquela agremiação, até mesmo tirar da boca da família para praticar. Se está errado ou não, não sou eu que vou julgar, mas nós devemos estar atentos, meus amigos, por tudo aquilo que nós praticamos no dia a dia. Sim, às vezes a modernidade acaba nos confundindo com coisas sagradas, dizendo que o que a gente faz no dia a dia é compartilhado e comungado pelo nosso Criador. Lembrando que todos nós, meus amigos, estamos aqui para obedecê-los. Nenhum de nós aqui tem autoridade para dizer o que o outro deve ou não fazer. E o que nós temos aqui de obrigação é ajudar o outro a melhorar. Se ele se encontra num erro, num equívoco, buscar de certa forma abrir os olhos e não criticá-lo, e não falar que ele está certo ou errado. Outras práticas, não roubar, não mentir, não matar, não cobiçar as coisas alheias, não adulterar. E o mais importante, que é muito praticado por todos nós, não julgar o outro, que é o mais praticado por todos nós. Quantos de nós apontamos o erro sempre para o outro? Quantas vezes levantamos falsos testemunhos contra o outro, por nossa própria pequenez, por nossos próprios preconceitos? Sim, talvez nós podemos não concordar com o que o outro faz, mas como eu disse a vocês anteriormente, meus amigos, nós não temos autoridade nenhuma para julgar o outro. Se ele nos incomoda nas suas práticas, o afastamos dele e também não façamos o que ele faz. E deixe para o nosso Criador dizer se está certo ou errado. Pois ele também tem a oportunidade de errar e tem a oportunidade, como todos nós, de reconhecer os seus erros e acertar. É isso essa nossa mensagem de hoje, meus amigos. Talvez Deus esteja falando com você e você não esteja escutando. Como eu também. Eu não sou isento das minhas culpas, dos meus erros. Mas devemos compreender e buscar
a nossa purificação de todos os atos. Vamos colocar, estudar os mandamentos como regras, como norte para o nosso comportamento, para nós alcançarmos a nossa purificação e nossa graduação a mundos felizes. E se você não está satisfeito com alguma coisa, procure mudar. Talvez você esteja plantando e cansado de colher os mesmos frutos, mas talvez seja a hora de você também mudar a sua semeadura. A terra da prosperidade é fértil. Basta tomarmos a nossa rédea, tomarmos a nossa ferramenta e replantar novos frutos. Isso depende de mim, depende de você. E se você quer escutar a Deus, basta ouvir Ele dentro de você. Talvez você esteja confundindo que escutar a Deus e ouvir conforme a gente fala. Talvez podia ser sim, Ele falar diretamente conosco, mas Ele sempre fala na nossa consciência, meus amigos, a todo tempo. Não só na nossa consciência, como ao nosso redor. Basta ver a direção e o caminho que o sol faz todos os dias, ao nascer e ao pôr. Ele sempre seguiu o mesmo caminho. Ele não altera. E assim devemos ser a todos nós, meus amigos. Seguir o que Deus nos determina como o único caminho do bem. Assim como a lua. Elas não alteraram a sua rota de forma alguma. Elas obedecem ao Criador. A todo tempo e sempre. E nós mesmos, por teimosia, que acabamos de cegar e deixar de ouvir o nosso Criador dentro de nós. Então, meus amigos, Deus não deixou de falar com nós. Ele fala, só que nós estamos surdos para isso, mas surdos pelas práticas pecaminosas. Mas ainda é tempo de arrepender. É tempo de fazer uma alta reflexão. É tempo de respirar fundo. Se for o caso, coloque numa folha de papel seus erros, seus acertos que você precisa mudar. Faça um planejamento de sua própria vida. Melhore, meus amigos, melhore por você. Melhore para você ter melhores condições, para você estar em mundos mais felizes. Sim, e levar junto consigo outras pessoas também que possam inspirar na sua mudança, ver que você mudou para o melhor, que você está mais próximo de Deus, está mais leve, está mais seguro, está ouvindo o Criador de forma coerente, de forma ampla no seu coração. Faça a voz de Deus ecoar dentro de você a outros irmãos também. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Deixe Deus falar e ouça, e vai ouvir, limpe a sua vida das sujidades do pecado e faça a vida valer a pena. Faça cada instante valer a pena. E pode ter certeza que você não perde absolutamente em nada em praticar o bem, em cumprir os mandamentos, e cumprir a vontade de Deus. E novamente repito, faça um estudo aprofundado da palavra, seja do Evangelho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, busque toda a literatura importante, independente do credo, independente do segmento religioso, pois todos têm uma palavra positiva para oferecer para todos nós. Vamos abrir o nosso coração, vamos ampliar, vamos deixar de preconceito, vamos deixar das pequenezes doutrinárias. Vamos buscar a Deus como Ele é, como um todo, de diversos idiomas, de diversas palavras, de diversas formas. E a partir do momento que nós ampliarmos a nossa consciência, ampliarmos a nossa busca, pode ter certeza que a grandeza de Deus estará acompanhando a gente em todos os momentos. Então, meus amigos, quero agradecer a sua audiência de hoje, por estar conosco, e inscreva no nosso canal para receber novas mensagens, receber novas mensagens que vamos colocar ao longo das nossas atividades. Quero agradecer novamente, que Deus abençoe e muito obrigado.